A paz do Senhor Jesus. Gostaria de compartilhar com meus irmãos uma palavra que Deus colocou no meu coração para esta semana. Orando a Deus, o Espírito Santo me autorizou a transmitir esta palavra, que está em Apocalipse, no capítulo de número 20, versículo de número 11 ao 15, que diz-nos a Bíblia: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Soberano Deus, eterno Pai, em cuja presença eu estou neste momento para transmitir a sua palavra. Que o teu Espírito Santo nesta hora, Senhor, ele venha ungir os meus lábios e os ouvidos daqueles que venham ouvir a sua palavra. Senhor, eu quero diminuir diante de ti, que tu cresça, Senhor Deus, e que tu derrama a unção da tua palavra no coração de cada crente, de cada ouvinte da sua palavra, no nome de Jesus. Queridos, amados irmãos, antes de ministrar o trono branco, o juízo final, eu gostaria de, em rápidas palavras, dar uma introdução de 3 eventos que antecedem o dia do juízo final. O primeiro evento que acontece é aquilo que nós estamos esperando. Nós, pré-tribulacionistas, que acreditamos que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, baseado em Apocalipse capítulo 3, versículo 10, que diz a Bíblia que ele nos livrará da tentação que há de vir sobre o mundo, porque cremos na sua palavra. A Bíblia também nos fala, louvado seja o nome do Senhor, que nós seremos arrebatados num piscar de olhos. E nesse tempo em que nós ficaremos recebendo lá no céu o galardão, as recompensas e a boda do Cordeiro, nós, lá no céu e aqui na terra, a igreja não, o mundo, estará passando pelo período de 7 anos de grande tribulação. Mas eu tenho uma notícia para dar para os tribulacionistas, para aqueles que acreditam que Jesus vem, que a igreja vai passar a grande tribulação. Muitos pastores têm pregado que a igreja vai passar pela grande tribulação. Mas eu tenho uma palavra de ânimo para esses pastores e para esses irmãos que acreditam que na grande tribulação vai existir salvação. Então tenham esperança, não tenham medo, tenham coragem, que se vocês vão ficar na grande tribulação, há uma esperança para vocês. Aqueles que ficarem na grande tribulação, eu não vou dizer sobre os efeitos que acontecerão na grande tribulação, mas eu vou falar para você nesta hora que aqueles que passarem pela grande tribulação, existe esperança, existe salvação. A Bíblia também ela fala, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Em Apocalipse capítulo 20, glória a Deus, aleluia.
Versículo 5. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se passaram. Aleluia. Bem-aventurado é o santo que tem parte na primeira ressurreição. Mas também a Bíblia fala, aleluia, que a salvação para aqueles que vão ficar na grande tribulação, que será nações, línguas, tribos, muitas pessoas, eles serão degolados, eles serão martirizados, se não aceitarem o governo do anticristo, se não aceitarem a marca da besta. Esses sim, eles estarão com Jesus na glória junto com a igreja, recebendo os galardões. Durante a grande tribulação, então, existirá salvação. Após os 7 anos de grande tribulação, agora Jesus vem e prende Satanás por 1000 anos. Aqueles que estavam com Jesus na glória, inclusive esses que deram seu sangue por Jesus, que morreram na grande tribulação, voltarão para instalar o milênio de Cristo na terra. E governaremos com Jesus durante 1000 anos. Neste período, no início de 1000 anos, o Senhor vai trancar Satanás, acorrentar Satanás no inferno, no Hades, por 1000 anos. E no final dos 1000 anos, ele soltará Satanás. E o que acontecerá? Satanás virá, sabendo que o seu tempo é curto. Então ele vai arregimentar nações para lutar contra o povo de Deus em Israel. A batalha de Gog e Magog e o príncipe de Tupal, que está escrito lá em Ezequiel capítulo 38. No versículo 8 do Apocalipse 20 diz a palavra: e sairá a enganar as nações que estão sobre o 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para juntar em batalha. Eu tenho visto muitos rumores de guerra ultimamente, onde muitos crentes falam, vai estourar a terceira guerra mundial. Mas é falta de conhecimento teológico, porque a terceira guerra mundial está escrita, embutida nesse versículo, a batalha de Gog e Magog. Quem é Gog? Gog foi um bisneto de Noé, que durante a saída da Babilônia, quando Deus confundiu as línguas ao derrubar a Torre de Babel, Gog com seu povo, eles foram para o Oriente e fundaram os países orientais como a Mongólia, a China e outros que estão ali no Oriente, ali no Norte. E Gog, ele é pai dessas nações. Então, durante o milênio, quando a igreja está sendo governada por Jesus e o mundo também, existirá um povo, descendente de Gog e Magog, que serão influenciados por Satanás para fazer guerra aos santos. Aí Jesus, com o sopro da sua boca, Deus vai usar 3 maneiras para derrotar este povo: a natureza, o seu poder e os armamentos bélicos dos homens. Destruirão este povo e aí jogarão Satanás e seus anjos definitivamente no lago de fogo. E agora, de posse desses acontecimentos que nós ministramos agora, eu vou entrar na reunião do juízo final, que está em Apocalipse, capítulo de número 11 ao 15. Em nome de Jesus, glória a Deus. Diz a palavra: eu vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, e cuja presença fugiu a terra e o céu, e não achou lugar para eles. A reunião do juízo final. Queridos irmãos, existiu um imperador. Este imperador,
ele reuniu soldados, 1 milhão de soldados para uma batalha. Era muitos soldados. Se você estiver em pé e olhar para o horizonte, você não consegue visualizar o último soldado. É muita gente, mas na reunião do juízo final, não será 1 milhão de soldados. A Terra hoje, nos dias que estamos vivendo, tem 7 bilhões de pessoas. Mas na reunião do juízo final, é bilhões e mais bilhões e bilhões e mais bilhões de seres que serão ressuscitados. Porque é desde a época de Adão até Noé, e da época de Noé até os dias da reunião do juízo final. Esta reunião será a reunião mais carnificiosa que vai existir na face da terra. A terra passa. A reunião será acima da mesosfera, acima da atmosfera, da ionosfera, da mesosfera. Será no espaço sideral, no segundo céu. O trono desce. A terra não comportaria a quantidade de bilhões de seres em pé, olhando para o trono. Então a terra passa, e Pedro é enfático em dizer, nas suas profecias, que a terra seria transformada, seria queimada, os elementos arderiam em fogo, e a terra seria transformada. Então, na reunião do juízo final, nós não sabemos o tempo, a data em que ela sucederia. Eram muitas pessoas a ser julgadas, pessoas que serão ressuscitadas e estarão ali no espaço, poderão até querer fugir, mas ninguém foge da presença de Deus. A reunião do juízo final, Deus não vai ressuscitar corpos e vai glorificar corpos como fez no dia do arrebatamento. Não vai ser corpos glorificados. Da forma que eles morreram, eles ressuscitarão. Os que morreram espadados ressuscitarão com a mão aonde está o buraco da espada. Aqueles que morreram com os pescoços cortados ressuscitarão com a mão nos pescoços. Aqueles que morreram dilacerados aparecerão dilacerados. Aqueles que morreram de qualquer tipo de morte ressuscitarão. O mar entregará os seus mortos. O Hades entregará os seus mortos. A terra entregará os seus mortos. E agora encontrarão com seus próprios espíritos, que serão trazidos do Hades para encontrar com esses corpos, para encontrar com o Senhor, para o dia do juízo final. Na reunião do juízo final, vai abrir o livro da vida, o livro que conta a história de cada um individualmente. É ali que abre-se o livro da individualidade. É ali que o livro vai estar escrito. Você que era fornicário, aqui está escrito as suas fornicações. Você que era adúltero, aqui está escrito os seus adultérios. Você que era ladrão, aqui está escrito os seus latrocínios. Você que era efeminado, aqui está escrito as suas ações. Todos serão julgados segundo as suas obras. A reunião do juízo final. O público-alvo desta reunião são os idólatras, os avarentos, os homicidas, os efeminados, os sodomitas, os que prostituem, os que cometem a mentira, todos aqueles que estão escritos em Apocalipse neste capítulo. A reunião do juízo final não adianta querer falar, não, ninguém pregou para mim, eu estava em casa e ninguém levou a palavra. Ali a igreja estará ao lado do Senhor Deus, como testemunha do ocorrido. E um irmão se levanta e diz, olha, tal dia, tal hora, tal momento, eu estive na sua casa, preguei para você e você não quis saber de Jesus. Portanto, seu nome não está escrito no livro da vida. É na reunião do juízo final que aquele obreiro,
aquele pastor que desviou o dinheiro da igreja, que fez caixa dois, aquele homem que dizia ser homem de Deus, que pregava e Jesus curava, que pregava e fazia obras, Jesus até podia ressuscitar mortos, vai falar: afastai-vos de mim, maldito, porque eu não vos te conheço, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede, mas não me deste de beber, tive nu, mas não me vestistes, tive preso, mas não me visitaste. É na reunião do juízo final que aquela irmã que dentro da sua casa toca o telefone, ela fala: olha, diga que eu não estou, inventa uma mentirinha, os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Ela nem será arrebatada, mas estará lá no dia do juízo final. No juízo final, os governantes que não fizeram nada por esta nação, é lá que um presidente da república vai falar: Senhor, mas o Senhor disse para mim que eu estava segundo a sua vontade dirigindo este país. E ele vai falar: você não fez o que devia, você corrompeu, você roubou o meu povo, você não investiu na saúde, você deixou que aquele coronavírus matasse 187 mil pessoas, não tomou nenhuma ação, você é um homicida. Você estava sim na minha permissão, mas não na minha direção, porque tudo é permissão de Deus, irmãos. É lá que o corrupto político que podia ter feito bem e não fez, ele vai ser julgado pelas suas obras. É lá que um vereador, um prefeito, eu não estou dizendo nomes, eu estou generalizando, mas existe pessoas deste tipo e você está cansado de saber que existe. É lá que um presidente da república que poderia ter feito pela sua nação muito mais, mas não fez, acoitou roubo, homicídio, latrocínio dos seus próprios familiares. É lá que os seus livros serão abertos e serão expostos no dia da reunião do juízo final. Aguardem, povo, porque o dia do juízo final está chegando. Jesus pode voltar amanhã. A grande tribulação pode entrar em 7 anos e Jesus governará no milênio. No milênio, Jesus vai dar uma oportunidade para o homem se redimir. Mas neste milênio que ele governará, que Satanás estará preso lá no inferno, há uma chance para o homem se redimir. O amor de Deus é tão grande que ainda vai dar mais 1000 anos de prazo para que o homem redime. Mas quando ele soltar Satanás, ele vai ver que o coração do homem ainda não está redimido, porque Satanás vai levantar Gog para lutar contra o povo de Deus. E aí vem o juízo final. No juízo final é uma reunião para a morte, não é uma reunião para a vida, era uma reunião para a condenação eterna, para o lago de fogo, onde o bicho nunca morre e o sofrimento é eterno. Lá no inferno, o sofrimento é eterno. Lá no inferno é lugar de lembranças. Lá eles vão lembrar: por que eu não me corrigi na época em que eu vivi? Na reunião do juízo final está próxima. Muitas pessoas têm dizendo por aí: olha, vai acontecer a terceira guerra mundial, mas essa terceira guerra mundial só vai acontecer na reunião antes da reunião do juízo final, durante o final do milênio, quando Satanás pegar as nações do Oriente, Gog e Magog. Se você estudar lá em Ezequiel, você vai entender quem são essas nações. Eu gostaria de agradecer a esta rica oportunidade que Deus me deu de pregar a reunião do juízo final, a qual você não vê pregando por aí. Quando João Batista pregava ali no deserto, ele pregava duro. Ele falou: raças de víbora, arrependei-vos que é chegado o reino do céu. Quem vos ensinou a sair da ira futura? Arrependei-vos, cobras,
serpentes, raça de víbora. Não vemos mais estas pregações nos dias que estamos vivendo, mais pregação de adoração ao Deus Mamon, ao Deus do dinheiro, ao Deus da prosperidade material, ao Deus que dá carro, chave de casa, chave de carro, mas não prega o inferno, não prega o céu, não prega a reunião do juízo final. Esse povo vai pagar um preço caro porque não pregou a palavra do Senhor. Obrigado por esta rica oportunidade. Compartilhe com os meus irmãos, principalmente com os que não são evangélicos, para que não venham para este lugar de tormento. Obrigado pela oportunidade. Em nome de Jesus. Amém.